Olá, querida comunidade, paz e bem. Hoje, 19 de abril, iniciamos o programa 880. Que maravilha de caminho bonito, de itinerário de paz e fraternidade construído por toda essa comunidade Paz e Bem. Você também que é bem-vindo, canal 247. Maravilha, segunda-feira. Para você que ainda não me conhece, Peterson Prates, aqui das comunidades eclesiais de base de Sapopemba, Zona Leste de São Paulo. Membro também da Articulação Brasileira para a Economia de Francisco e Clara. Animador da Sexta Semana Social Brasileira, nesse mutirão pela vida por teto, terra e trabalho. E hoje nós vamos aproveitar esse tempinho dessa manhã para bater um papo sobre as casas de Francisco e Clara. Mas até antes fazer uma recordação, né? Hoje, dia 19, o Brasil celebra o Dia do Índio. E que triste que celebra só no falar, ou só em ações que nem sempre tão pedagógicas de celebrar o Dia do Índio, mas que no trato da política pública produz tudo ao contrário. Não constrói vida e não valoriza a dignidade dos povos indígenas pelo país. E o retrato disso é que hoje, celebrando essa data, e amanhã nós celebramos o aniversário de martírio do índio Galdino. Sim, dia 20 de abril de 97, o índio Galdino Jesus dos Santos, Pataxó, foi incendiado por um grupinho de jovens, filhos da elite, lá em Brasília. Um dia após da ação que eles foram reivindicar, né, demarcação de 36 mil hectares de terra para a reserva indígena que havia sido prometido, né, há mais de 6 décadas. E depois daquele ato, Índio Galdino estava por ali, ainda no sono, e ele foi incendiado, mais de 90% de seu corpo queimado, né? Isso é o retrato um pouco de como que a gente trata os povos originários nesta terra. Triste lembrança dos 24 anos que amanhã completa do martírio de Galdino Jesus dos Santos, esse Pataxó, que é símbolo também de toda essa luta dos povos indígenas no país. E queremos hoje conversar sobre as casas de Francisco e Clara. E aí você pode me perguntar assim, mas Peterson, né, o que é isso? Será que um novo movimento que está surgindo? Uma nova entidade, uma nova organização? Né, ou alguma iniciativa de congregação religiosa da família franciscana? Digo, não, nada disso. Mas se você imaginou que isso é consequência do chamado de Francisco, o Papa, de fato, acertou. Porque vocês sabem que agora, no dia 1º de maio, nós completamos 2 anos deste chamado bonito do Papa Francisco para jovens do mundo todo. Esse grande convite para realmar a economia, dar corpo novo, dar vida a esse processo econômico difícil, complicado. E inspirado pela Laudato Si, o Papa Francisco nos convida a pensar e corrigir esses modelos de desenvolvimento que são incapazes de gerar vida, que são incapazes de respeitar a Mãe Terra, que são incapazes de dar dignidade ao trabalho, que são incapazes de pensar na vida das próximas gerações. Esse modelo já não dá mais. Como o próprio Papa Francisco diz, esse sistema, o capitalismo, mata, gera morte e não pode, não é capaz de nos conduzir a um programa, a um processo de vida. Então eles nos chamam justamente para isso, para pensar a partir do chão modelos, né, que possam dar frutos de um espírito de comunhão, de fraternidade, de justiça para todos os povos. E nos convida não para o encontro, mas para um processo. E isso é tão claro que na carta, é claro, né, desse convite para esse grande processo, tinha um encontro que era justamente para isso, né, para os jovens de todo mundo, num processo de harmonia, de fraternidade, partilharem experiências locais,
para depois também retornarem para os seus territórios e continuar a construir todo esse chamado. Mas, dada toda essa conjuntura que a gente já conhece, já sabe, foi, né, impossível de realizar um encontro presencial com jovens de todo o mundo, mas esse processo continua a render frutos de organização e de mobilização. Então, a partir desse chamado do Papa Francisco, nasceu aqui no Brasil a articulação brasileira para essa economia, né, para esse pensar uma nova economia. E aqui no Brasil se deu o nome de Articulação Brasileira de Francisco e Clara, Economia de Francisco e Clara, para mostrar que ninguém pode ficar de fora deste grande convite, deste grande mutirão que constrói vida. Então, a primeira ação também de acolhida do Brasil desse chamado foi acrescentar Clara justamente nisso, que a gente não consegue construir apenas uma economia já pautada em valores tão patriarcais, né, também individualistas, também só masculinos, né, dos grandes centros financeiros. Não é isso que a gente quer, é justamente romper com tudo isso. E também o segundo passo é mostrar que a gente precisa territorializar as nossas discussões, as nossas ações, o nosso novo pensar econômico e o nosso novo construir de modelos. E para isso, a partir da ABEFSE, Articulação Brasileira para a Economia de Francisco e Clara, nasce esse convite de construir casas de Francisco e Clara pelo Brasil. Justamente nisso, que não é ser uma filial da ABEFSE, não é ser uma filial do chamado do Papa. Está muito mais que isso. É de fato de, a partir dos territórios, construir alternativas econômicas que gerem vida. Primeiro ponto. E aí eu queria conversar um pouco disso com vocês, né? E é interessante que nesse processo do convite do Papa, que ainda vai completar 2 anos, mas da articulação do Brasil, que foi um pouco depois deste convite, tanta coisa boa, né, a gente já pôde partilhar Brasil afora de tantas iniciativas, né? Só que esse mundo virtual que a gente tá passando nesses momentos, às vezes possibilitam, e algo que é bom, evidentemente, né, um encontro com gente de todos os cantos, do Brasil, do mundo, partilhas interessantes, frutuosas, mas às vezes a gente corre o risco de conversar muito com fora e perder a dinâmica do contato com os nossos territórios. E será impossível construir novas alternativas econômicas sem esse olhar territorial. Sabe por quê? Porque quando a gente fala que há um processo de desigualdade tremendo, é no território, é no chão, é no bairro que é sentido tudo isso. A gente hoje fala, né, não só de hoje, aliás, uma luta de militância de tantos anos, mas a situação, por exemplo, da moradia, do teto. A gente às vezes pode até, no encontro mais geral, pensar em estatísticas, identificar de repente que na periferia de São Paulo tem um índice de déficit habitacional maior do que na periferia de Florianópolis, talvez, mas não é só isso. É no bairro que a gente vai sentir isso de verdade. Por exemplo, moro aqui em Sapopemba, um dos territórios de São Paulo com mais favelas. Essas pessoas vivem isso na carne. É justamente as pessoas que vivem numa dinâmica tão difícil, né, de moradia, muitas vezes morando em beiras de córregos, em espaços tão pequenos, quase que não dá para acomodar toda a família, que vai discutir isso no chão. São essas pessoas que pagam um aluguel tão caro e nas periferias, e ainda assim demoram tanto para chegar nos seus locais de trabalho, que vão discutir isso. Ou então, as pessoas da zona rural dos nossos estados, que sentem na pele a dinâmica horrível da concentração de terra, do latifúndio. E há poucos dias nós celebramos os 25 anos do massacre de Eldorado dos Carajás. Tanta gente Brasil afora que teve que ser obrigada a sair dos seus territórios, né, deixar de produzir, né, a terra por causa dessa concentração infeliz de terra. Essas pessoas em seus territórios, organizadamente, discutem isso com propriedade porque sentem isso na pele. Ou quando a gente fala
o desemprego, existem no Brasil mais de 14 milhões de desempregados, um tanto a mais de subempregados, tantos que estão fora de um regime de CLT, outros que acabam falando que trabalham por conta própria, mas na verdade são pequenas ações para tentar garantir um mínimo de renda. Mas é justamente nas periferias que vivem essas pessoas, experimentam essa mazela infeliz, resultado de um programa neoliberal. Tudo isso é resultado de um programa bem feito do neoliberalismo, porque é isso que ele produz. Ele produz exclusão, ele produz sinais de morte, desemprego, concentração de renda. E isso está acontecendo. Sinal que esse programa pensado por alguns poucos está sendo cumprido a regra. E a gente aqui que de fato sofre. Justamente para a gente acumular essas experiências que não são nada boas, a gente precisa, a partir desse mesmo chão, deste mesmo território, sabendo já de todas essas dificuldades, identificar também todas as potencialidades que os nossos territórios constroem para construir esses espaços que também são espaços de resistência, também são espaços de organização, também são espaços de militância e que indicam um sonho, uma esperança maior de construir um território diferente que brota e que gera vida. Também isso é um ponto importante que a gente tem que ter nessa dinâmica das casas de Francisco e Clara. E digo isso porque muita gente pode pensar assim, né? Mas como que vai ser isso? Como são esses novos ambientes? E aí, esperando talvez uma receita pronta, segredos. De fato, isso a gente não vai encontrar. Porque quantas iniciativas interessantíssimas os nossos territórios têm de potencialidades, no sentido de mobilização, de articulação, de luta, porque eles constroem resistência há tanto tempo, né? Mas em muitos locais, infelizmente, tudo isso foi se desarticulando. E como esses espaços, essas casas, que têm também ser referências locais, podem colaborar em todo esse processo, né? Eu conversando no domingo ontem com uma amiga e ela tinha acompanhado só um trecho de uma das lives que a gente falava sobre Casa de Francisco e Clara, e ela perguntava, mas o que tem de diferente? O que tem de diferente nas nossas casas de Francisco e Clara? De tantas iniciativas que existem nos bairros, algumas até com convênio com o poder público, e que às vezes produz espaços de formação profissional, espaços de atenção a famílias em vulnerabilidade. E a gente pensava, de fato, o que isso tem que ter de diferente? Primeiro, uma independência política de tudo isso. Que bom que existe tantas coisas nas nossas periferias. Mas, às vezes, tem ações que são cercadas e impossibilitadas de construir mais ações no sentido de transformação local, porque estão associadas às vezes a algo pontual de um governo, seja municipal, estadual, federal. E a gente tem que também construir uma autodependência no sentido de ser casas autogestoras, de que a comunidade é de fato quem vai orientar esse caminho. Também isso tem que ser um diferencial. Mas tem um grupo que principiou tudo isso e que construiu também 10 pontos, que a gente vai ver daqui a pouco, de como podem ser indicativos de Casa de Francisco. E não é receituário, mas que a gente não pode perder de vista para a gente não transformar a Casa de Francisco e Clara em outro ideário. Porque se uma coisa a gente tem que ser é fiel a esse chamado de construir algo novo, transformador, revolucionário no sentido de também ser aberto a experimentar iniciativas diferentes de tudo aquilo que as nossas comunidades vivenciaram. Mas que isso de fato nasce desse consenso, dessa organização. E aí quero colocar aqui alguns pontos interessantes. Eu tinha feito aqui um rascunho para que a gente não passasse muito do nosso papo, e vejo o avançar dos minutos e tinha até me esquecido dessas anotações, né? De a gente tentar pensar também essas Casas de Francisco como um espaço, porque nos orienta a pensar um lugar que é referência para as nossas comunidades. Há muitos anos atrás
quase todos os nossos bairros tinham espaços de referência e de organização, que eram as suas associações comunitárias, associações amigos de bairro, e que infelizmente poucas restaram ainda nesse perfil de trabalhar coletivamente, conjuntamente, né? E que de fato essas casas de Francisco e Clara sejam esses espaços que a comunidade se identifica e fala: aqui nós juntos podemos sonhar e construir um futuro para nossa localidade, nossa região, nosso bairro ou nossa cidade. Isso precisa ser porque é um espaço de acolhida que todo mundo se sente representado, se sente construtor. Precisa ser assim. Não é um espaço como uma repartição da prefeitura, que muitas vezes os nossos vão e chegam lá e sentem que aquele espaço não é seu. Porque a gente construiu uma política que distancia, né, os espaços que deveriam ser de construção coletiva e acabamos criando aí uma divisão, um espaço. Não, tem que ser algo que a gente de fato se identifique. Mas que a gente não perca de vista que a comunidade orienta aquilo tudo. Quando a gente pensa experiências de economia de Francisco, que aí devem também ser experimentadas nessa casa, é porque da comunidade, da conversa, do diálogo, podem sim sair ali experiências de aqui neste bairro, a partir desta casa, nós vamos construir um banco comunitário, nós vamos, né, trabalhar a partir de uma moeda social, nós vamos experimentar essa coisa tão interessante da dinâmica, né, do alimento do campo-cidade, nesse processo de integração. Tantas iniciativas experimentadas também já Brasil afora podem ser também experimentadas nesses espaços e ser construídas pela comunidade. Que experiência bonita, né? Já pensou ter tantos bancos comunitários, também com empréstimos solidários, para que aquilo possa se transformar depois em processos de geração de renda, de profissionalização, e que a comunidade possa crescer junto. Isso é uma dinâmica interessante e que a gente não pode perder de vista. Mas também essas casas são um espaço que guardam uma mística, de uma espiritualidade libertadora, que é macroecumênica, que é interreligiosa, que convida todos e todas para construir essa esperança coletiva, esse sonho comum, esse ambiente de fraternidade que é vivido ali e experimentado ali na dinâmica dos bairros, para que de fato os nossos bairros possam produzir notícias diferentes das que vêm produzindo. As periferias do Brasil ganham manchete, ganham espaço midiático quando vai falar da criminalidade, quando vai falar do tráfico. Nunca, quase nunca, com experiências que elas constroem de construção de um novo, de diferente, de processos educacionais. Isso também tem que estar dentro das nossas casas de Francisco e Clara, como algo que nesse processo de educação popular, nesse processo de construção de uma cultura de paz, a gente quer também mudar esse cenário de como é visto as nossas localidades. Porque tudo isso passa, né? Porque quando a gente fala que uma comunidade não produz nada de bom, também do ponto de vista econômico isso tem suas consequências. De dizer que aquilo já não presta, de que aquilo já não vale, e como se a vida de todos aqueles que habitam ali, constroem suas esperanças ali, não fizessem mais importância. Não, não. E por isso que também esses espaços têm também dar gritos por políticas públicas efetivas nesses territórios, né? Para que a gente possa construir alternativas de vida. Mas eu quero aqui colocar esses pontos que eu havia comentado com vocês, que foi preparado por 4 queridos, né? A Gabi, lá de Florianópolis, o Padre Wilson, também lá de Floripa, o Eduardo Brasileiro, que é aqui de Itaquera, onde eu coloquei, gente, esses pontos que eu queria partilhar com vocês, né? Eu acho que achei. E também o Andrei, que é lá de Pelotas. Eles prepararam um texto muito convidativo para que a gente possa se animar a construir casas de Francisco e Clara. E aí eles citam 10 pontos, e eu achei muito interessante, que para partilhar aqui com vocês, justamente nessa dinâmica, né? Que são 10 eixos místicos que fundamentam esse processo. Não é que, né, é um processo que é lei, ou é assim ou não é. Não, é mais que isso. É aquilo que pode nos orientar e aprender
e começar a identificar nos nossos territórios espaços potenciais para essa construção. Então, primeiro, que sejam lugares de encontro dos empobrecidos. Mais do que encontrar os empobrecidos, é de fato toda a comunidade se encontrar e perceber que essa pobreza produzida tem sim jeito de ter fim. E a partir das riquezas, que são tantas potencialidades, a gente constrói outros caminhos possíveis para os nossos territórios. Também lugar de trabalho e contemplação. É espaço também da gente chamar a nossa juventude num processo de educação popular, num processo de uma educação comunitária, e perceber que a gente, olhando também tanta luta acumulada dos territórios, pode ainda ter sinais, horizontes de construção. Lugar de cultivo e preservação da biodiversidade. Isso num chamado da Laudato Si, que é também fundante no convite da economia de Francisco, e tem que perceber como criar ambientes sustentáveis. E quando digo sustentável é justamente para que a gente possa garantir sinais de vida futura, para que a gente pense para além do nosso hoje, mas também para aqueles que hão de habitar a terra que a gente vai deixar e quais as consequências de toda essa exploração. E a partir do território a gente tem condição também de fazer essa abordagem sustentável na dinâmica de perceber a casa comum, uma casa que todos habitam e que por todos devem ser zelada e cuidada. Cultivar e guardar a criação. Lugar de inovação, com energia limpa, renovável, também nesse aspecto. Lugar de potencializar o desenvolvimento regional territorial. Sim, a gente aprender a juntar os nossos que estão mais próximos e dizer assim, olha, a gente tem potencialidade, a gente tem sinal de vida. Eu fico imaginando aqui a Zona Leste, mais de 4 milhões de habitantes. E às vezes é tratada por quem ocupa espaços de poder como um grande campo periférico, onde não tem ação, né, de vida. E é muito diferente. Quanta coisa boa esse nosso território já produziu e produz. E não pode ficar de fora dessa dinâmica. A gente olhar as nossas lutas, o nosso acúmulo, a nossa mobilização, para indicar que a gente continua resistindo, mas olhando assim, olha, a gente tem condição de fazer coisas propositivas, no sentido de política pública, de ocupar espaços, de pensar a partir dos nossos territórios projetos comuns que vão gerar aí vida no sentido até mais amplo. Lugar de conhecer uma teologia para a libertação. Como que a gente também, nos nossos espaços, que são também espaços místicos, as nossas periferias são espaços religiosos, a gente vê dados aí de como vem crescendo também em nossos territórios uma teologia da certa prosperidade, teologias também que guardam mais o intimismo do que o senso de comunidade. Então que a gente também faça esse processo também de, muitas vezes, um convencimento de que existem espaços religiosos que caminham contra nós. É um processo que a gente tem que conversar também nos nossos territórios. Existe muito interesse político por detrás de coisas novas que chegam em nossos espaços. E é o espaço do diálogo franco, são as nossas casas de Francisco e Clara, para perceber que, olha, a gente tem que indicar caminho de esperança a partir dos nossos processos religiosos. E não um caminho que escraviza, um caminho que toma para si e que faz fechar os olhos para as comunidades. Mas que seja um lugar farol de esperança para as nossas juventudes e que de fato a gente possa sonhar com o ambiente da juventude que produz ânimo, alegria, disposição e não apenas ver a nossa juventude preta e periférica estar em estatísticas de morte, porque é aqui que a polícia muitas vezes chega sem nem bater e mata já sem às vezes nem muito saber. E a gente sabe o processo que, né, infelizmente, de uma política fascista
da polícia que produz morte em nossos territórios. Lugar também de partilhar experiências globais para um outro mundo possível. A gente se organiza no território, mas também conhecer tantos outros coletivos de luta que se engajam nessa construção de paz e justiça, de movimentos populares, pastorais, de outras comunidades, desse grande chamado, do acúmulo que também a articulação brasileira pela economia de Francisco e Clara produz. Tudo isso também é partilhado no chão, como tudo aquilo que a gente conversa é partilhado para os outros, esse espaço de troca. E aqui, por fim, eles colocam lugar de escutar os gritos da humanidade e de encontrar-se com a palavra. E aí, num ministério da casa comum. E aí, escutar os gritos da humanidade é também não se esquecer dos gritos locais, mas também de outros tantos gritos que às vezes não faz sintonia nos nossos espaços, mas que ainda assim nos machucam e causam dor. E aí vai tanta coisa se colocando nisso, nessa dinâmica de construção. E aí eu digo isso, mas para finalizar, quero conversar aqui com vocês, de que a gente pode falar assim, mas será que ficou claro ou não ficou claro? Dizer que primeiro a Casa de Francisco tem que ser um modo, um meio de se organizar na comunidade. Primeira coisa. Então não é algo que vai vir de cima para baixo. O espaço, os nossos trabalhos, a sustentabilidade interna, isso tudo brota da experiência dessa comunidade. Porque é do desejo comum que começam a se organizar e que continuam esse processo. Né? Então eu acho que isso a gente tem que ter como premissa. É evidente que a gente precisa pensar espaços físicos para ser esse referencial dos bairros, isso é bom, né? Mas que a gente pense para além de tudo isso, para além das paredes, quem somos nós? Esse povo que constrói, não é só atendido pela casa, mas que constrói essa casa de esperança que é a casa de Francisco e Clara. A partir de quem constrói é que a gente tem que pensar